Mas falar aqui rapidão sobre o conteúdo da senhora que a senhora passou na aula passada, dizer dos tetos solares, sabe? Professora, um exemplo, hoje nós foi lá arrumar uma máquina para minha irmã e, professora, nós passou lá numa vila, professora, que eu pensei que o povo tudo lá era rico. Todo lugar que eu passava tinha um teto solar, ué. E tinha um trem grandão lá em cima, professora. Falou que... É até bonito, né? O homem falou que é aquecedor solar, acho que é assim que fala. Só aquecedor, né? Quando é para colocar, além do aquecedor, colocar a energia mesmo, é mais caro ainda. E aí tem mais placas. Vocês adicionam mais placas. Não, mas o tamanho que é grande, é bem grandão mesmo. O som vocês estão ouvindo direito? Porque parece que tá tão assim, você tá falhado, não tá não? Tá meio estranho. A professora tá meio estranha. Pra mim tá Mas dá pra escutar mais. Tem hora que trava, tem hora que... Professora. Eu acho que eu vou mudar de lugar aqui para... Professora, Fala, pode falar. Se a senhora tivesse a opção de, tipo assim, abolir qualquer hábito que a senhora tem, que a senhora acha, tipo assim, não gosto desse hábito que eu tenho, a senhora iria eliminar um hábito? Um hábito? Ai, eu não gosto de ficar, assim, ó, eu fico, tipo, balançando as pernas, sabe? É chato, mas eu fico, parece que é mania. Eu também. Tipo, igual aqui, eu tô sentada aqui, eu fico balançando as pernas. Eu é fico... chato, não é? E você não dá conta, você faz sem ver, né? Eu fico batendo meu pé no chão, professora. Essa mania parece que você tá ansioso com alguma coisa. A gente faz sem ver, assim. Né? É ansiedade, né? Acho que é ansiedade mesmo. Meninos, então vamos começar. Eu acho que não tá conseguindo visualizar até ela. Acho que não, né? Vou colocar aqui para compartilhar novamente. Não, professora, dava para ver, mas aí a voz da senhora tá travada demais da conta. A voz da senhora tá parecendo que tá cortando toda hora. A voz que Tá, professora, saiu uma coisa ainda não? PDF? Atividade, quer dizer? Tá usando o slide? Professora, aqui tá cortando. Não, o slide, tá vendo? Dentro disso, dentro. Apareceu. Apareceu o slide, né? Eu vou de lugar aqui para ver se fica melhor. Peraí. Só um pouquinho. Vamos ver se agora minha voz melhora um pouco. Ixi. Agora será que a voz melhora? Mas agora tem um barulho. O vizinho tem construção. Professora, tem grande. Melhorou, professora, mas tem um barulho tá alto, viu? Mas assim, dá para ouvir minha voz agora melhor? Tá. Agora tá melhor. Tá melhor, né? Vamos ver se não faz tanto barulho ali. Porque eu estou no lugar aqui e dá para ouvir o barulho do vizinho, que eles estão na construção, tem uma construção. Então, estão visualizando a minha tela? Aham. Beleza. Ela parou em energia nuclear, não foi? Foi, professora. A Iraildo, né? Então, olha só. Então, em relação à energia nuclear, a energia nuclear, ela também é uma fonte de energia não renovável, só que nesse tipo de energia, o que a gente está utilizando é a fissão de núcleos de átomos. Então, a gente vai ter átomos, né, principalmente de urânio, que é um elemento químico radioativo, e vai ter uma reação química entre os núcleos dos átomos que vai produzir uma energia. Então, quando a gente fala fissão, significa tipo uma união, como se os átomos chocassem com o outro.
né, batessem um no outro e dali produzisse uma energia. Aí essa energia é a energia nuclear. Essa energia, quando ocorre isso, né, essa produção de energia, é um processo eficiente que produz muita energia. Só que, ao mesmo tempo que produz bastante energia, ele também tem alguns prejuízos. Por quê? Porque está se mexendo com material radioativo, né? Tanto que até a plaquinha aí, nessa plaquinha amarela, com esse negocinho preto aí, significa que é um elemento radioativo. Então, o urânio é um elemento radioativo. E toda usina nuclear, ela só vai trabalhar com elementos radioativos, tá? Porque esses elementos radioativos é que produzem esse tipo de energia. Então, aqui, a gente vai ter algumas vantagens, mas tem muita desvantagem também de trabalhar com energia nuclear, né? Então, aqui, os combustíveis nucleares, a energia nuclear ou energia atômica é uma das mais perigosas, né? Uma vez que ela pode causar danos irreversíveis ao planeta. Então, por exemplo, não é um dano simplesmente a só quem está manipulando esse tipo de energia. O dano é para o planeta, né? Então, vai emitir radiações, né, fortes para o planeta. Então, ela é proveniente dos elementos radioativos, sendo obtida a partir da fissão do átomo de urânio e tório. Então, essa fissão é como se os dois átomos, né, eles se chocassem, né, colidissem com o outro, né, batessem um no outro. E dessa fissão libera energia. Tá? O custo da energia é a partir de usinas nucleares, é relativamente alto. Então, construir uma usina nuclear não é barato, né, é um custo alto. E seu sistema é muito complexo. Então, é um sistema mais bem elaborado, mais difícil, mais caro do que a gente construir, por exemplo, uma hidrelétrica. Então, é muito mais difícil, mas só que ele produz bastante energia também. Ainda que seja uma opção energética vantajosa, né, pela alta produção de energia, os riscos de contaminação, radioatividade são elevados, além da poluição térmica que gera. E então, a energia nuclear, ela produz uma quantidade de energia bem alta, só que ela também tem um gasto muito grande para se produzir, né, uma usina nuclear. E outra coisa, um acidente, né, numa usina nuclear, ele vai eliminar substâncias radioativas que, por exemplo, pode aquele local ficar todo impossibilitado de as pessoas viverem ali. Pode falar. Desculpa atrapalhar, é que a aluna Mariana do 8º D, a internet, ela disse que a internet dela caiu. E aí, como ela está usando os dados móveis, está muito ruim. Então, por enquanto, ela não vai entrar na aula, tá bom? Ah, tá. Então, ok. Tranquilo. Então, olha só. Então, a vantagem da energia nuclear seria o quê? A abundância do urânio, né, que a gente tem no solo, enquanto esse elemento é essencial na produção de energia nuclear, só que, assim, há risco também de uma escassez. Então, a energia nuclear, ela utiliza esse urânio, que é um recurso, que é um mineral que está no solo, né, um elemento químico que está no solo, que está em rochas, mas a gente pode extrair esse urânio até chegar uma hora que ele vai ficar escasso. Então, por isso que ela é uma energia não renovável, tá? Então, é uma vantagem que tem muito urânio, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, há um risco desse urânio acabar um dia. Talvez não é por agora, né? Talvez demore lá 1000 anos ainda, uns 500 anos, mas ele vai acabar. Né? Ele tem muito urânio? Tem muito urânio, né? Mas ele pode acabar. Então, ele não é a não utilização de combustíveis fósseis. Então, utilizando a energia nuclear, a gente evita de utilizar os combustíveis fósseis, o que significa que vai diminuir a emissão de gases poluentes, né? E responsáveis pelo efeito estufa. Então, na energia nuclear, a gente, usando essa energia, a gente não precisa usar os combustíveis fósseis, que são lá petróleo, gás natural, carvão mineral, né? E aí a gente diminui a emissão de gases poluentes, responsável pelo efeito estufa, os quais ajudam, né, no aquecimento global. Então, baixo custo na produção desse tipo de energia, justamente pela abundância do urânio. Aí entra duas coisas, né? A produção de energia a baixo custo, mas para você montar uma usina nuclear, tem um alto custo. Então, a usina nuclear, para você montar a usina, é muito caro. Só que depois que ela está montada, o custo, né, é bem pequeno, tá?
Então, tem essa vantagem e meio que desvantagem também, né? As usinas não dependem das condições climáticas para o seu Professor, a senhora está em que slide? Eu estou no slide A senhora 14. tá em que slide? 14. Tá lá, energia nuclear. E o meu tá em outra aqui. Você está em outro? Você está em qual? O meu tá aqui, ó, gás natural. O meu também, Ixi, você está lá na frente, por quê? Sei O meu lá, também tem gás natural. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu ver assim, se eu mudo aqui, peraí. Para de E tá apresentar. aparecendo seu mouse, professora. Então, Tá Peraí. aparecendo seu mouse, significa que tá apresentando isso. é só a senhora parar de apresentar e apresentar de novo. E agora, Tá? onde vocês estão? Qual? Energia nuclear? O meu tá no gás natural. Gás natural ainda? Ué? Como assim? Professora, a senhora vai ter que parar de apresentar e apresentar de novo. Para Colocar ver se de dá novo, certo. né? Então tá, peraí. Deixa eu parar de apresentar então. Agora tá em energia nuclear, tá? Sim, senhora. Agora tá. Agora tá. O meu tá. Agora tá, né? Deixa eu ver aqui se dá para apresentar ele maior. Peraí. Assim, tá conseguindo ver? Tá do mesmo jeito, né? Energia nuclear, vantagens. Certo? Sim. Tá passando, ó. Passou pro carvão mineral ou não? Hein? Passou pro carvão mineral? Não, senhora. Não, senhora. Continua na energia nuclear. Continua na energia nuclear. Aqui Agora foi. tá em carvão mineral. Agora tá em energia Se eu nuclear. colocar na tela inteira, eu não sei porque ele não quer passar. Então tá, mas agora tá para ver dessa forma. Então, ó, vamos continuar então aqui. Então, é essa energia nuclear. Então, a gente falou que ela tem uma vantagem, que é a abundância de urânio. Mas, ao mesmo tempo, corre o risco desse urânio, né, daqui a alguns anos, né, daqui a vários anos, ele acabar. Então, é uma vantagem, mas não é, né? Aí, outra coisa que é vantajoso da energia nuclear é que, utilizando a energia nuclear, a gente não precisa utilizar os combustíveis fósseis. Não precisa utilizar petróleo, carvão mineral, gás natural. E o petróleo, carvão mineral, gás natural, eles emitem gases poluentes que aumentam o efeito estufa e eles são os causadores do aquecimento global. E aí, usando a energia nuclear, a gente não vai estar aumentando o efeito estufa nem promovendo o aquecimento do planeta. Bom, então isso é uma vantagem. Baixo custo na produção da energia, justamente pela quantidade de urânio que tem disponível na natureza. Só que assim, aqui é a produção da energia. A gente vai estar na produção, na construção da usina nuclear, a gente vai ter um alto custo. Mas aí, depois que a usina nuclear está pronta, né, é um baixo custo na produção. Boa outra tarde, coisa que... Pode falar? Eu consegui entrar só agora. Ah, tá. Não, tranquilo, Maridade. Então, outro ponto aqui que é vantagem. As usinas, né, nucleares não dependem de condições climáticas. Então, ela não depende se tem muita água, se tem muito vento, se tem muita chuva, se tem sol para o funcionamento. Como ocorre com as usinas eólicas, hidrelétricas, né, solar. Então, a usina nuclear, ela não depende do clima. Tá? Isso é uma vantagem. Então, se tiver muito sol, se tiver chovendo muito, se não está chovendo, se está ventando, se não está, não interfere na energia nuclear. Tá? Então, essa é uma vantagem dela. Então, na energia eólica, por exemplo, tem que ventar para produzir energia eólica, se não ventar não adianta. Na energia solar, tem que ter luminosidade. Então, num país em que tem pouca incidência de luz solar, ele quase não produz energia nuclear. Agora, né, quase não produz energia solar, né? A energia nuclear, ela não depende das condições climáticas. Não depende do clima para ela estar funcionando. Então, as usinas nucleares, elas podem ser instaladas próximo a centros urbanos, né? Pois funcionam com modernidade, segurança, não oferecendo grandes riscos. Há um sistema de controle de emissão de radiação em torno das usinas, e isso ocorre, se ocorrer algum vazamento, é emitido um alerta.
Então, as usinas nucleares, elas não são construídas fora da cidade, elas são construídas nas cidades mesmo, tá? Assim, existe casos, né? A gente teve em Chernobyl, há muitos anos atrás, aquela usina no Japão, Fukushima, parece, eu não me lembro mais o nome, que também teve um acidente. É raro acontecer algum acidente nuclear, mas não está livre, né? E se acontece, toda aquela cidade, as pessoas que moram perto ali, correm risco de vida, né? Perdem tudo, porque ali ocorre contaminação. E aí a cidade tem que ser evacuada, né? As desvantagens da energia nuclear. Ih, vou ler tudo aqui, ó. Desvantagem da energia nuclear. Então, acidentes, né, tem sérias consequências. Então, se ocorrer um acidente, como a gente falou, né, vai ocorrer sérias consequências, a questão da cidade, da questão das pessoas, né, das plantações, tudo pode ser destruído. Né? O sistema de segurança das usinas nucleares são de alto nível tecnológico, mas, no entanto, os componentes humanos, né, sempre têm certo impacto. Então, as pessoas que trabalham ali podem sofrer um impacto ali. Diante de algum evento imprevisto, né, as decisões tomadas nem sempre são as melhores. Os dois exemplos é Chernobyl e Fukushima, né, que foi os dois acidentes que ocorreram de energias nucleares. Em Chernobyl, como ele foi o primeiro acidente, quando ocorreu, né, foi uma caldeira que explodiu, e aí eles foram os bombeiros lá para acabar com o fogo dessa caldeira, né? E eles não sabiam, tipo assim, que estava emitindo radiação. E aí todos os bombeiros, todas as pessoas que ajudaram para queimar, para acabar com o fogo, né, que estava ali, eles morreram com a radiação, né? E porque eles não sabiam. E aí eles tentaram isolar toda a usina nuclear ali, e aí as pessoas que foram isolar, foram os trabalhadores que foram para lá, eles também não usavam nenhum equipamento, nem nada, eles colocaram, tipo, uma base de concreto no chão, para evitar que ocorresse algum vazamento para o chão, para evitar contaminar o solo e contaminar também lençóis freáticos. Então, todas essas pessoas que trabalharam ali para evitar essa contaminação, elas morreram contaminadas. Então, elas foram tipo heróis, né? Para salvar as outras pessoas, elas morreram ali. Eu acredito que, na época, eles nem sabiam que eles estavam sendo contaminados, né? Porque foram várias pessoas que morreram com essa contaminação. Tá? Então, uma grande desvantagem é a questão dos resíduos nucleares, né? O lixo nuclear leva muitos anos para perder sua radioatividade, né? Então, ali o elemento radioativo, tem um tempo de vida muito grande, então é 500, 1000 anos para ele desaparecer. Existem soluções de confinamento, mas geralmente ele não desaparece. Então, eles concretam, chumbo, tudo ali, para desaparecer. Por que não joga no espaço, para isolar do ambiente, mas ele não desaparece tão fácil. Pode falar. Por que não jogam no espaço? No espaço, mas jogar no espaço é muita coisa. Né? O lixo é muito lixo que é produzido. Então, também não daria certo. E, assim, jogar no espaço também não seria uma solução, né? Porque uma hora isso pode voltar até para nós mesmos, né? Porque vai ficar no espaço e isso pode, né, cair no nosso planeta ou em outro planeta de novo, né? Não é certeza, talvez mas pode acontecer, né? No caso, seria até pior. Talvez pode ser atraído. Talvez pode ser atraído para a Terra também. Que a Terra tem um centro gravitacional muito forte, né? Que pode atrair. Assim, é claro que existe o lixo espacial que é das naves espaciais, né? A gente não está livre desse lixo, mas a gente colocar esse lixo nuclear ainda é pior. Por exemplo, lá em Chernobyl, eles fizeram, tipo, onde é a usina nuclear, eles isolaram ela toda, tipo, com, né, placas lá para isolar, com todo o material isolante, para não ter essa contaminação, apesar que a cidade quase toda foi contaminada, né, para evitar que contaminasse mais, né, isso espalhasse para mais lugares. Aí, por exemplo, eles revestiram na parte de baixo da usina para não contaminar o solo e não contaminar a água, né, porque senão se contaminasse o lençol freático, isso poderia espalhar não só para a cidade, né, mas para outras cidades que estariam ali perto. Né? Então, assim, essa questão da usina nuclear, a contaminação dela, a radiação dela é muito forte, muito grande, né? Então, assim, ao contrário das outras energias, a energia nuclear, ela não é renovável, né? Uma vez que o urânio é extraído e ele não
produzido novamente, ele não é regenerado. Tá? Então, por isso que ela é considerada não renovável. Então, e a grande desvantagem dela seria a contaminação. Se eles tivessem como fazer que a usina nuclear não tivesse nenhuma forma dela ter nenhum dano, né, para não acontecer nenhum acidente, seria uma energia muito boa de ser utilizada, porque essa ficção dos núcleos produz uma quantidade de energia muito alta. Né? Agora, o difícil é se acontece um acidente. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma usina, né? Professora, nuclear. Eu estou com uma dúvida. A energia nuclear, ela é renovável ou não? Não renovável. Por que ela é não renovável? Porque ela utiliza um elemento químico que é o urânio. Então, quer dizer, o urânio, a gente tem muito dele na natureza. Mas só que à medida que eu vou usando o urânio, ele vai se perdendo, vai acabando. Então, ela não é renovável por isso. Porque a gente não consegue fabricar urânio novamente. Então, não é igual a gente pegar a água, que a água ela está sempre renovando em questão do ciclo da água. Né? Tipo assim, a água evapora, forma nuvens, chove, então ela volta para o solo de novo. O urânio não. Uma vez que ele foi usado, acabou. Né? Usei aquele urânio, ele acaba. Então, por isso que ele é uma energia não renovável. Tá? Outro exemplo de energia não renovável é o carvão mineral. Então, primeira coisa, para a gente entender aqui, não vamos confundir... Ó, passando um caminhão aqui na porta, hoje está uma barulheira aqui. Nossa. Primeira coisa, para a gente não confundir carvão mineral com carvão vegetal, né? Ó, porque assim, carvão vegetal é o quê? É uma planta, principalmente eucalipto, né? Que eles pegam, formam aquele carvão e ele é do vegetal, por isso que é carvão vegetal. Ele veio de uma árvore que foi queimada ali, mas ela é usada, por exemplo, para a gente fazer churrasco, né? O carvão mineral, não. O carvão mineral, ele é da fossilização de plantas. São fósseis. Então, esse carvão mineral, ele demorou anos, milhões de anos para se formar, tá? Então, ele é formado de um fóssil. Então, é um vegetal que foi fossilizado e virou carvão, tá? Só que ele não é o mesmo carvão que eu uso para fazer um churrasco. Então, é diferente. Aquele carvão do churrasco é de uma planta, principalmente o eucalipto, né? Que foi ali queimado ali e virou aquele carvão que eu uso para acender o fogo da churrasqueira. Tá? O carvão mineral não tem nada a ver com isso. Então, o carvão mineral, ele é um fóssil, tá? Então, ele é extraído em rochas, né? E outra coisa, ele também produz uma quantidade de energia muito grande também. Então, para a produção de energia, ele é muito utilizado. Mais ou menos, teve uma época, né, que a utilização do petróleo deu uma diminuída e eles usaram, isso foi na primeira Revolução Industrial, eles começaram a usar carvão mineral, né, para aquecer caldeiras nas fábricas, então eles usavam esse carvão mineral. E aí produzia bastante energia. E aí eles não usavam muito petróleo na época. Então, aí eles usavam mais a parte do carvão mineral. Tá? Então, o carvão mineral é o quê? É um mineral não renovável. Então, se eu retiro ele da natureza, para ele ser produzido de novo, vai demorar bilhões de anos. Né? Ele é feito através de fósseis. Tá? Então, é estilo a gente pensar lá no petróleo. Tá? Mais especificamente, rochas sedimentares, que eu vou encontrar o carvão mineral, originado há milhares de anos. Tá? É encontrado no subsolo, em depósitos de origem orgânica. Então, o carvão mineral ele vem de um ser vivo, geralmente de plantas, que foram fossilizadas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e nas primeiras fontes de energia usadas pelo homem. Então, ele produz muita energia e foi uma das primeiras fontes de energia usada pelo homem. Ela passou a ser utilizada, né, em grande escala no período da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, quase não se usava nenhum tipo de energia, a não ser energia do sol, a energia eólica para mover moinhos, como a gente falou na outra aula, e a energia mecânica,
né, que era tração animal. Depois da Revolução Industrial é que o homem teve necessidade de obter outras fontes de energia. E uma das primeiras fontes de energia, né, a partir da Revolução Industrial, que o homem utilizou, foi essa do carvão mineral. Tá? Bom, então a origem do carvão mineral. O carvão mineral ele existe há milhares de anos em depósitos de origem vegetal, né, formado no meio de decomposição de matéria orgânica, sem a presença de oxigênio. Então, o carvão mineral ele só é formado através da decomposição de matéria orgânica vegetal. Tá? E aí, no caso, o vegetal vai formar um fóssil. E aí que dá origem esse carvão mineral. Alguém quer comentar alguma coisa? Parece que a gente... Ó, vamos desligar, então. Se alguém não quer comentar, desliga o áudio aí, por favor. Tá? Professora, eu estava com a Diga a música aí, ô sofredor. Eu não entendi, Heloísa Paixão. Eu estava preocupada desde a hora que o Gabriel perguntou, eu ia falar sobre a pergunta dele. Porque assim, professora, não vai fazer meio sentido você jogar o lixo no espaço. Por exemplo, o lixo está em um lugar, ele pode cair em outro, ele vai fazer serviço. Não resolveria o problema, né, na verdade. Seria piorar. Ficaria meio que sem solução o problema, né? Professor. Oi, pode falar. Eu queria lixo no... Eu dizer uma coisa. Vou falar, pra gente falar a verdade, vamos chegar em uma coisa aqui. É mais eficaz se tipo, a gente tivesse eficaz. Assim, não, agora, a partir de hoje, a humanidade tem que jogar o lixo no espaço. Se a gente fosse obrigado, eu acho que o mais eficaz seria jogar no sol, porque lá, se estivesse perto, iria acabar. Mas será que a gente não vai estar criando um outro problema também, né? Será que esse lixo está no espaço? Será qual a consequência que vai ter também para nós? Né? Provavelmente a gente vai estar criando, a gente tenta resolver um problema, mas cria outro, né? Então, acho assim, a gente deveria tentar criar uma forma, né, de evitar a produção do lixo mesmo, né? Principalmente esses lixos, né, de usinas aí, porque são mais poluentes, né? Professor, caso, de todo jeito que alguém pensar aí, professora, vai resolver o problema. A questão seria a gente estar evitando essa produção do lixo mesmo, né? Não é um problema ainda, né, professora? Peraí. Desliga o áudio aí, que tem pessoas com áudio ligado, tem até um som aí. Vamos desligar isso, por favor. Professora, eu tô pensando numa coisa aqui. E se nós jogássemos o Luiz Paulo? Eu acho que foi o Luiz Paulo mesmo. Ele mencionou a gente jogar lixo em direção ao Sol. Mas o Sol, ele já não é nuclear? Quanto mais coisas nós jogar no Sol, se for tipo lixo nuclear, mais coisas nós jogar nele, mais tem o risco de ele explodir. Nesse caso. Aí se ele explode, aí acabou nossa vida, né, Rodrigo? Rodrigo, eu queria reforçar uma coisa aqui sobre ciência. As estrelas, elas basicamente têm o combustível, que é o hélio. O Sol, ele não vai se destruir, ele pode ser destruído se a gente for jogando coisas nele. Só que isso daí, provavelmente, mesmo a gente jogando muitos lixos, muita coisa ruim no Sol, provavelmente dura mais de 1 milhão de anos para ele ser destruído. Demoraria muito tempo mesmo, Luiz Paulo. Assim, até sem a gente jogar nada no espaço, né, eles acreditam que vai chegar um tempo que o Sol, ele, como é uma estrela, e toda estrela, ela vai explodir, né? Mas só que assim, nós não estaremos aqui, nem os netos de vocês provavelmente não estarão aqui mais, para ver isso acontecer, porque provavelmente isso vai demorar. Mas assim, talvez isso ia acelerar algum processo? Ia, mas não, né, um tempo não tão assim rápido, né? Mas não seria... Mas, assim, de toda forma, lixo no espaço não é uma solução, porque o negócio é a gente tentar evitar a produção de lixo e tentar pegar esse lixo que já tem e tentar, tipo, como se fosse tratá-lo, transformá-lo em uma coisa reaproveitável, né? Apesar que, no caso das usinas nucleares, o lixo radioativo, né, não tem, até agora, né, o homem não sabe como reutilizá-lo, né? Então, essa radiação, a gente não sabe como fazer para
para que ela não cause danos para o meio ambiente. Nossa, está muito tempo esse caminhão. Vocês estão escutando barulho de caminhão toda hora aqui? Professor, o José Ricardo está com o microfone ligado e tem música. Tá, o Zé Ricardo, faz favor aí. Zé Ricardo, vamos, desliga aí, por favor, senão vai ter que levar Professor, o caminhão nem tá me incomodando quem tá com essa música. Uhum. Então vamos, Zé Ricardo, desliga seu microfone aí, por favor. Para reproduzir tudo? Não, mexe não. Tô mexendo na mão. E não tem como a senhora desligar? Vamos pra lá. Eu tô tentando montar e não dá. O que está acontecendo aí, meu Deus do céu? Vamos pegar aqui, ver se tem jeito de... Professor, tenta montar. Hã? Tenta a senhora. Não tem gente bloquear aqui o som dele, vamos ver aqui. Mas eu acho que não tem como. Antes tinha jeito para nós mutar, só que agora não tá tendo. Hã? Não entendi. Não tá tendo como nós mutar ele, porque tinha como, agora não tá. Pois é, eu tô tentando colocar aqui ele no mudo aqui, mas não tá tendo jeito também. Peraí. Professor, dá pra ver ele pela câmera dele? Eu acho que ele nem tá ali. Não tá. Ele deve ter saído por um momento. Você diverte mais. Aonde o rato passa com queijo, ele passa pra geladeira. Eu bebo cerveja, não é por vício, não é por nada. Eu bebo porque eu vejo no fundo do copo o rosto da mulher amada. E vamos beber depressa e tentar ela no tempo. Ó, acho que eu consegui colocar o mudo para ele. Ativei o mudo dele aqui. Então vamos, meninos, vamos continuar então. Então, a origem, né? O carvão ele já existe há milhares de anos, né, em depósito de origem vegetal. Então, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica, principalmente de plantas, sem a presença do oxigênio. Então, essa decomposição é feita em rochas. Então, nessa decomposição, ela é sem a presença do oxigênio. O vegetal vai ficar intacto, só que ele vai ficar fossilizado. Então, ele vai ficar enrijecido. E aí vai se transformar então, ele é em carvão vegetal, mineral. professora, de milhões de anos atrás. Ele é um vegetal de milhões de anos atrás. Esses são... E o carvão mineral, o tempo do carvão mineral vai estilo a gente pensar o tempo também para formar o petróleo. Então, isso é milhares e milhares de anos atrás para ocorrer essa formação. Então, por exemplo, não vai ter um carvão mineral que vai começar hoje e a gente vai ver ele aqui formado. Então, daqui milhares de anos para a gente encontrar ele de novo. Por isso que ele é um recurso, né, não renovável, porque o tempo que ele demora para se formar, né, é muito grande. Então, por exemplo, olha só, a era que ele formou, né, corresponde ao período carbonífero, paleozoica, né? Então, é muitos anos, milhares de anos, né, que eles demoraram para se formar. Tá? Então, assim, e ele é formado por restos de vegetais que foram soterrados e compactados, sofrendo a ação de bactérias e das condições de pressão e calor do ambiente. Então, esse depósito formado, então, ao longo do tempo, deu origem ao carvão mineral. Né? O carvão mineral ele pode ser encontrado, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, nas regiões de baixas temperaturas ou climas temperados, sendo localizado em todos os continentes. Então, aqui no Brasil, a gente encontra carvão mineral no Rio Grande do Sul. Então, local no Brasil onde a gente mais encontra ele é no sul. Então, a gente encontra mais carvão mineral em regiões mais frias, de baixa temperatura. Então, para a gente encontrar carvão mineral, por exemplo, em Goiás, praticamente não existe. Tá? Então, é mais em regiões mais frias. Ok? Professora, eu acho que a câmera estava ligada, mas não estava. Como? Eu antes achei que a minha câmera estava ligada, mas eu fui perceber agora que... No começo estava, Maria Eduarda. No começo estava. Pois é. Ela deve estar desligada. Não, tranquilo. Então, olha só. O carvão mineral, então. A utilização do carvão mineral. Então, ele é utilizado por meio da combustão. Então, ele vai ser utilizado na queima mesmo, né? E quando ocorre carvão mineral, ocorre a combustão dele, ele vai gerar vários subprodutos.
e gerar também energia. Então, quando eu queimo carvão mineral, eu vou produzir muita energia, mas eu vou produzir substâncias também. Então, eu vou produzir, né, o gás carbônico, vou produzir substâncias que vão poluir o meio ambiente, a atmosfera, mas eu vou produzir energia. Tá? Aí, por isso, que aí tem uma desvantagem, né? Como? Eu tava lembrando um negócio aqui, fugindo um pouquinho do assunto. Eu vi um vídeo de um cara lá que tem um país, eu não sei se é verdade, mas dizem que o Minecraft ele é tipo uma matéria que é obrigatório você estudar o Minecraft. Lá nós aprendemos sobre as árvores, e isso é verdade, eu aprendi várias árvores. É perfeito. Tem vários biomas lá. Muita coisa, professor. A gente aprende até inglês jogando Minecraft. Aprende muito, né? E joguinhos aprende bastante inglês, né? Quase tudo é inglês, né? Professora, os jogadores... Professora. Vai gostar. Agora vai ter atualização, vai adicionar mais coisa ainda. Até hoje eu quero ver quem que supera a minha mansão, tá? Oh, meu Deus, esses são os jogadores. Não, professora, uma pergunta. Sua casa é mó chique do sobrevivente. Eu tô falando, por exemplo, depois que esse carvão ele é combustado, professora, dá pra gente aproveitar ele como uma biomassa? Não, como biomassa não, porque aí você vai utilizar ele aquecendo ele, né? E aí ele produz energia, mas aí depois acabou. Aí ele já se esgotou. Aí ele já não tem como mais ser reutilizado. Não dá para fazer então biomassa. Não dá para utilizar não é nada. igual o bagaço da cana, aí não dá para reutilizar depois. Então você usou então, ele. Esse é um dos defeitos dele, né, professora, porque aí ele pode ter danos com o meio ambiente, que ele vai, assim, não que demore muito, mas ele vai demorar a decompor também. Na verdade, quando ele é queimado, ele vai gerar vários produtos. Ele gera energia, mas ele gera também poluentes para a atmosfera, né? Então, ele vai produzir um determinado tipo de cinza, ele vai produzir energia, mas ele também produz gases, né, que são tóxicos para a natureza também, tá? Que aumentam o efeito estufa. Professora, eu vou ter que reiniciar o PC, porque não tá carregando a imagem. Slides. Tá. Então, olha só. Então, a utilização do carvão, né, desse carvão mineral, ela ficou mais intensa no século XVIII. Então, esse período que é o período que corresponde à Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, precisava de uma outra fonte de energia. E a primeira fonte de energia que eles começaram a utilizar foi a do carvão mineral, né? Então, ela era utilizada para viabilizar o funcionamento de máquinas a vapor. Então, eles, por exemplo, para aquecer essa máquina a vapor, né, para a água virar vapor, eles utilizavam esse carvão mineral. Tá? Então, atualmente, o uso do carvão mineral diminuiu, então quase não é muito usado ele, visto que há outras fontes de energia que são mais exploradas, né, como petróleo, gás natural. Também há a tendência mundial que visa a substituição dessas fontes não renováveis, como energia de carvão, petróleo, por fontes alternativas de energia, como energia solar e energia eólica. Então, a tendência, né, global, né, é a gente tentar substituir essas fontes de energia que poluem o meio ambiente, essas fontes de energia não renováveis. Uma vez que elas vão acabar também, né, e outra que ela produz muita poluição. Né? Então, utilizar fontes de energia que não é poluente, como energia solar, como energia eólica. Tá? Então, o uso do carvão mineral está relacionado as suas propriedades, como poder calorífero, ou seja, ele produz muito calor, energia calórica, que possibilita a geração de energia para queima, né? Então, de acordo com o Departamento Nacional de Produção de Mineração, os carvões que possuem menor poder calorífero são destinados à geração de eletricidade. E os carvões com maior poder de calor, né, que emite mais calor, são utilizados na produção de ferro metálico. Então, pensa, o carvão mineral emite tanto calor que ele consegue produzir uma temperatura tão alta que vai derreter os ferros, derreter ferro, tá? Ferro, aço. Então, nas usinas de aço, né, é usado muito carvão mineral ainda, né? E também na construção civil, né, que é usado esse aço. Então, esses últimos é a causa da combustão lenta, utilizada e destinada para o uso doméstico. Então, o carvão, ele é usado muito na produção do aço, tá? Porque ele produz muito calor, tá? A quantidade de calor que ele produz é muito alta, tá?
Aqui as vantagens e desvantagens, né? Então, o carvão mineral apresenta elevada eficiência energética. O que é isso? Ele produz uma quantidade de energia muito alta. Essa energia que a gente está falando é energia térmica. Então, ele aquece, né, em altas temperaturas. Tanto que ele derrete. Para ele derreter um ferro, é fácil, porque ele vai aquecer em temperaturas muito altas. Tá? Outra vantagem é que ele produz grande quantidade, né, de energia por unidade de peso. Então, pouca quantidade de carvão mineral produz uma quantidade de energia, né, muito alta. Outra vantagem é que é de fácil localização e possui depósitos em diversas regiões do mundo, mas geralmente está localizado nas áreas mais frias, né? Outra vantagem é que, como fonte de energia, e quando comparada às outras fontes de energias alternativas, apresenta melhor custo-benefício. Então, ele produz uma quantidade de energia muito alta, por isso ele vai ter o melhor custo-benefício. Tá? Então, ele fica mais barato a utilização do carvão mineral. As desvantagens, né? É um combustível fóssil, né? Então, quer dizer o quê? Que mais polui o meio ambiente e provoca impactos ambientais negativos, tanto na extração quanto na utilização. Então, para extrair o carvão mineral, a gente já danifica o meio ambiente. Para utilizá-lo, a gente também emite substâncias tóxicas para o meio ambiente, gases que são nocivos para o meio ambiente. Então, essa é uma das desvantagens. Outra desvantagem, por ser uma fonte de energia não renovável, suas reservas podem se esgotar com pouco tempo. Então, a gente pode acabar com esse carvão mineral, né, e não ter mais. Outra desvantagem é que a queima do carvão mineral emite para a atmosfera gases poluentes, né, colaborando então, para o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Outra desvantagem é que, por ser um combustível fóssil, que inflama com muita facilidade, ou seja, que ele pega fogo com muita facilidade, seu armazenamento deve ser feito com cuidado, a fim de evitar explosões. Então, além de tudo, de ser poluente, né, ele ainda é muito explosivo. Então, o local onde é conservado o carvão mineral tem que ter maior cuidado, porque ele pode causar explosões. Tá? Então, ele tem essas desvantagens. Né? Outro fonte de energia não renovável é o gás natural. Então, gás natural, assim como o petróleo, também se encontra no subsolo, tá? E foi formado há milhões de anos a partir do acúmulo de material orgânico. Na verdade, quando eles encontram o petróleo, acima do petróleo vai estar um gás, e esse é o gás natural. Então, toda fonte de petróleo que eles acham, existe por cima do petróleo um gás que é o gás natural. Tá? Então, esse gás, ele polui menos do que o petróleo e o carvão mineral. Mas a sua queima também contribui para o efeito estufa. Então, na queima do gás natural, também emite gases que vão favorecer o aumento da camada aí, né, de gases poluentes e também aumentar também a temperatura do planeta, né, o aquecimento global. Então, o gás natural pode ser utilizado em indústrias, residências, automóveis e comércio. E caso se mantenha em ritmo de consumo, as reservas de gás natural já poderão se esgotar em 100 anos. Então, se a gente começar a usar muito esse gás natural, cerca de 100 anos, as reservas que tem já são eliminadas, já acabam com elas. Então, a gente vê que não tem muito do gás natural. Então, ele não deve, assim, ser muito utilizado, porque tem pouco dele, né? Ele polui menos que o petróleo, menos que o carvão mineral, mas ele também polui o ambiente, tá? Ele polui menos que os outros, mas também causa poluição também, tá? Então, essa aqui são os dutos, né, por onde está armazenado o gás natural. Né? Tem pessoas que podem utilizar esse gás natural em casa, em fábricas, indústrias, tá? Então, o gás natural ele vem tornando-se o mais promissor dos combustíveis fósseis em termos de investimento e utilização. As suas vantagens são que ele é menos poluente do que os demais recursos não renováveis, né? Mais amplas reservas e custo de produção com base nele é menor. Então, a produção do gás natural é menor do que do petróleo, do que do carvão. Só que ele tem uma desvantagem, que é pouco gás natural que a gente tem, né? Então, o processo de formação ocorre
geralmente em conjunto com o petróleo, embora nem sempre ele se encontre nas mesmas áreas. Então, geralmente, próximo ali onde tem petróleo, também eu encontro gás natural. Tá? Então, aqui, no geralzão das energias renováveis, as vantagens e desvantagens. Da energia não renovável, vantagem. Uma das maiores vantagens, né, a utilização da energia não renovável é que elas são mais baratas na implementação, manutenção e transporte. Outra vantagem é que elas são mais conhecidas e utilizadas em diversos países, uma vez que possuem um elevado rendimento energético. Então, tanto petróleo, carvão natural, gás natural, produz uma quantidade de energia muito grande. Né? As usinas também atômicas, né, também produzem uma quantidade de energia muito alta. Bom, além disso, o uso, né, tem gerado muito trabalho, né, sobretudo em países subdesenvolvidos. Então, a vantagem também. Então, as pessoas para extração, tem várias pessoas que trabalham, né, com petróleo, com extração de gás natural, com extração de carvão mineral. Então, gera empregos também, né, e contribui para a melhoria da economia, né, e distribuição de renda. Agora, a desvantagem. A desvantagem da utilização dos recursos não renováveis é que eles são poluentes, né, que possuem elevado impacto... Professora, em qual estágio a senhora está mesmo? Eu estou em energia não renovável. Ah, tá. O meu tá certo. A então. desvantagem. Eu sei que o meu estava errado. Então, aqui, eles são poluentes, né? Então, eles podem causar um impacto ambiental, por aquecimento global, pode causar o aquecimento global, chuva ácida, perca da biodiversidade, então pode matar, né, plantas, animais, bem como esgotamento das fontes. Os gases liberados pela queima dos combustíveis poluem o ar e contribuem para o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Então, muitos acidentes causados pelos combustíveis fósseis e nucleares, derramamento de petróleo, explosão de usina nuclear, são extremamente degradantes e podem acabar com um ecossistema e poluir uma área por um longo tempo. Então, esses recursos aqui não renováveis, essas formas de energia não renováveis, elas são extremamente poluentes, né? E elas podem causar impactos irreversíveis aí na natureza, tá? Então, aqui, o ruim deles é justamente essa parte, né? Que eles vão poder causar aqui um impacto na natureza bem grande mesmo, certo? Bom, agora, eu só vou voltar nesse daqui, aí só comparando aqui os tipos de energia, estão conseguindo visualizar, né? Aqui o carvão, aí tem uma pedra de carvão. Nossa, o barulho de caminhão tá horrível aqui. Estão conseguindo visualizar aqui a tela? Sim, senhora. Tá o carvão mineral, né? Beleza. Então, olha só. Então, seriam, então, os recursos que a gente tem, que são da energia não renovável. Então, a gente vai ter aqui a questão do petróleo, né? Que é uma energia não renovável, o gás natural, o carvão mineral e as usinas, né, nucleares. Então, esses são os 4 recursos aqui não renováveis que a gente vai ter, tá? Então, todos eles são muito eficientes na produção de energia. Então, tanto petróleo, quanto gás natural, quanto carvão mineral, quanto energia nuclear, produz uma quantidade de energia muito grande, tá? Então, eles são ótimos na produção de energia. Só que a desvantagem que eles têm é que eles utilizam recursos que não são renováveis. Então, eu utilizo algo da natureza que não vai se refazer. Ele pode se refazer, mas daqui a milhões de anos. Então, vai demorar muito tempo para ele se refazer. Diferente da energia eólica, da energia solar, da energia hídrica, tá? Então, eles demoram muito para se refazer, por isso que é chamado de não renovável. E outra desvantagem deles é que eles são poluentes, né? Então, eles liberam uma poluição para o ambiente, tá? Então, aqui, tipo, na energia nuclear,
né, ela possibilita a utilização de vários riscos, né? Porque se ocorrer algum dano, né, numa usina nuclear, a poluição, né, a radiação pode causar vários danos para as pessoas. Tá? Então, aqui tem várias desvantagens que podem ocorrer. Então, aqui, a gente falou as vantagens, então, das renováveis. Só para a gente voltar aqui, para a gente relembrar. Das energias renováveis, as vantagens é que a sua reserva pode ser reposta em curto espaço de tempo. Outra vantagem é que elas provocam poucos impactos ambientais negativos, quando comparada às fontes não renováveis de energia. Outra vantagem da energia renovável é que ela oferece menos risco de acidente quando comparada à energia nuclear. Né? Possibilita a geração de empregos em zonas mais afastadas, diminui a dependência da sociedade em relação ao uso de combustíveis fósseis. Né? A desvantagem da energia renovável seria o quê? O uso de fontes renováveis ainda não é um efeito em larga escala, então é usado pouco. Né? Se a gente pensar, o que mais se usa hoje é o petróleo. Né? Agora, as energias, é o petróleo e a energia hidrelétrica, que é renovável. Né? Mas se eu for olhar, a grande maioria não usa os recursos renováveis. Então, a mesma energia hidrelétrica, ela é usada muito aqui no Brasil, mas em outros países ela não é tão usada. Tá? Então, a fonte de energia renovável ela ainda não é muito usada por muitas pessoas. Nos outros países é usado o quê? Tem muitos países, por exemplo, Estados Unidos, ele usa energia geotérmica, mas aí é renovável. Tem outros países que usam muita energia nuclear. Tá? Então, tem alguns países que usam bastante energia nuclear. Tá? Então, aqui, a biomassa, ela é uma energia renovável, só que ela pode gerar impactos ambientais também. Visto que para eu usar a energia biomassa, eu preciso do desmatamento, né? Eu preciso usar alguma fonte vegetal. Então, aí ocorre... É uma vantagem que ela produz uma energia, mas para eu ter essa biomassa, por exemplo, para me plantar cana ou sorgo e produzir uma biomassa dali, eu vou ter que desmatar uma área para ter essa plantação. Tá? E também ela usa muita água também, né, para essa plantação. O uso de hidrelétricas provoca danos no solo, uma vez que erodidos impactam toda uma região. Então, hidrelétricas, a desvantagem dela é a questão do solo e quando ela vai ser construída também, que ela vai inundar áreas, né? Então, fonte de energia renovável. Então, a gente vai ter a biomassa, que é a utilização de vegetais aí, né? Ou até mesmo as fezes de animais, que vão produzir gases, né? Energia hidroelétrica, energia eólica, energia solar e energia geotérmica. No Brasil, a geotérmica a gente não tem. Por quê? Porque ela é muito cara, né? Que eles vão fazer o quê? Buracos mesmo para tentar pegar esse vapor que vem lá do centro da Terra, né? Esse vapor quente para aquecer aí caldeiras, por exemplo. As fontes de energias não renováveis. Então, eu vou ter petróleo, gás natural, carvão mineral e a energia nuclear, que é a das usinas nucleares aí. Então, essas são as fontes de energia, certo? Então, dessa parte de energias, vocês têm alguma dúvida aí desse assunto? Ou não? Professora, desculpa interromper. Não, senhora. Pegando, professora. Minha professora é tão bonita, cara. Olha. Ana Lúcia, né? Ela mandou, eu falei para ela se eu podia colocar a fotinha, ela falou assim, não, manda um abraço para eles, que eu tô com saudade. Né? Não, quando eu falei. Não é Ana Lúcia, não, essa é também. Como é que é? Não é só a professora Ana Lúcia, não, a senhora também. Aí. Professora Beatriz, eu me recuso a senhora acabar a aula agora, porque a gente ainda tem mais 20 minutos de aula. Professora, porque a aula da senhora é muito boa. Não, a aula não acabou ainda não. Acabou essa parte do slide, certo? A gente agora vai corrigir acaba a aula exercícios, tá bom? Você quer falar, Álica? 5h25. Professor. Gente, professora, acaba, não entende a aula. A gente conseguiu tá bom, as aulas. Vamos escutar a Áquila agora que ela quer falar. A mão dela tá levantada. Fala, Álica.
Professora, meu celular ele tinha desligado, eu corri o mais rápido possível para ligar ele, que eu perdi. Ixi. Eu vou fazer o seguinte, como se alguém ficou com dúvida em alguma coisa, eu vou depois deixar os slides no grupo, tá? Eu vou postar no grupo das salas, lá no grupo que tem de todos os oitavos, eu vou colocar o slide para vocês darem uma olhada, tá bom? Aí, porque assim, a gente já tem um tempão falando dessa energia, dessas fontes de energia. Acho que assim, eu acho que não tem tanta dúvida, né? Agora a gente vai pegar, aí pega o caderno de vocês para a gente corrigir aquela atividade. Lembra a atividade que ficou no GR8? Nós vamos corrigir ela agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o exercício. Tá lá no GR8. Eu não achei a atividade no meu GR8. Na última aula, semana passada. Pois é, sabe o que aconteceu? No meu GR8, eu vou até te mostrar. Tá lá, atividades que a Zélia mandou, mas Professora, não tem atividade de qual dia? anexado. Professora, não tô vendo o senhor, não, só tô vendo. Não tá na aula? Professora, não tem nada anexado, só tá escrito que... olha só, vou te mostrar. Aí eu procurei lá nas aulas, procurei e não achei, só tem uma atividade. É de qual dia? Professora, a tarefa que a senhora mudou, eu enviei ela no fórum, fiz ela tudinho. Do oitavo B, vocês conseguiram achar a atividade lá no GR8? Achou, né? Porque... Eu consegui, professora. Conseguiram, eu né? Consegui. Tava lá. Agora, mas ninguém do oitavo C conseguiu? Nem do oitavo D? Eu consegui. Conseguiu, né? Não, então, tá vendo? Deve ser alguma coisa, ô Maria Eduarda, que não deu certo no seu. Por quê? Como que assim? Tá, a atividade ela postou também. Tanto em todos os oitavos tem. O que aconteceu com a sua câmera? Tem hora que aparece o senhor, tem hora que só aparece a tela de fundo. É porque eu tô sentada. Porque tá meio escuro lá, tá contra a luz, e aí ele... sentada, na verdade, numa escada. Aí, por isso que fica assim, ó. Tem hora que, como eu tô com o negócio do plano de fundo, aí tem hora que eu tenho que ficar bem de frente à câmerazinha, né? Aí tem hora que eu saio do rumo, aí por isso que fica parecendo que eu não tô aqui, mas eu tô. Ah, tá, agora eu entendi. É porque tem hora que a senhora sonha e aparece. Porque tá, como eu tenho que ficar bem tem focada. Tem hora que eu só vejo a casinha, professor. Essa mesmo, Heloísa. Verdade. É a GR8, isso. Que tem que fazer um mapa conceitual, coisa assim. É verdadeiro e falso, né, professor? Depois, Maria Eduarda, tenta entrar de novo. A do dia 9? Você consegue fazer, tá bom? Olha aqui, eu já entrei no GR8 hoje umas 3 vezes e até agora eu não consegui. Você não conseguiu ver? Eu vou virar a tela aqui para a senhora ver. Ô, Duda, você quer que eu mando para você? Porque não é mais fácil, não? Aí eu tiro foto e te mando, pode ser? Pode ser, então. É porque essa atividade é para colocar no portfólio, tá, Maria Eduarda? Aí depois você faz ela e aí coloca no portfólio, tá bom? Professora, olha só. A última que tá aparecendo para mim é essa daqui do dia 12. Aí a gente clica. Aí, ó. Não tem anexo? Vai em outras, então, depois. Vai em outras aulas. Sem materiais disponibilizados. Depois você dá uma olhadinha nas outras aulas, tá bom? Porque talvez tá em outras. O meu também não apareceu, professora. Eu tô olhando agora. Aqui também não. Do D? Eu sou do 8º ano C, professora. Do C? Uai. Eu acho que a Zélia não tá na aula, né? Não sei. Não. Acho que não. Porque depois eu vou ver com ela, então, que teve esse probleminha aí. Chamada se ela tá, professora. Mas depois eu vou ver com elas, porque aí quem passa a tarefa, no caso do C e do D, é ela. Aí eles passam para o A e eu passo para o B. Mas assim, a Heloísa Paixão conseguiu fazer. Professora, eu acabei de olhar aqui, ela não tá na lista da aula, ela não tá conseguindo. O Álvaro do 8º A também conseguiu fazer, porque eles mandaram mensagem para mim, tinha tarefa. Você quer que eu te mando? Talvez. Ô, Duda, você quer que eu te mande? Não é mais fácil, não? Pode mandar, então, que aí... Manda lá no grupo. Depois, vocês tiram, se quiser, tira a print aqui da tela, que eu vou colocar a tarefa toda aqui. A gente já vai até comentando ela aqui, certo? Vou mandar aí para você agora. Professora. Oi. Manda no grupo, Heloísa, mas a professora já vai mostrar, então acho que não precisa, não. É porque eu pus as respostas.
Vamos, então, ver primeiro, aqui é o texto que está fazendo como se fosse uma revisão, né, desse assunto, né? Então, aqui está falando sobre as fontes de energia, então vai falar das fontes de energia não renováveis, né, dos fósseis aqui, depois, aqui, energia nuclear, depois vem energias renováveis, que aí vem a hidráulica, solar, eólica, biomassa, geotérmica, foram as energias que a gente já falou, né? Aí vem o hidrogênio. Deixa eu só voltar para ali, que eu preciso de energia agora, na minha bateria, né? Para a gente corrigir o exercício. Que onde eu estou não tem tomada. Professora, achei. Achou? Ai, que bom. Sim, professora, tá no título seguinte. Ah, tá. Não, ela passou de 9/2 e tá assim, ó. Atividade 1, energia hídrica. Aham. Não, que bom, então, que você achou. Não, tranquilo, então. Aí, quem não tinha achado, depois dá uma olhadinha, ó. Aí, a Maria Eduarda conseguiu achar. No dia 9, né, Maria Eduarda? Sim, professora, dia 9. Isso, aí depois vocês dão uma olhadinha, tá no dia 9, então, tá? Lá no... Para quem não conseguiu achar ainda. Então, ó, aqui tá falando os tipos de energia, né? Aí, no caso, para a gente fazer atividade, a gente precisa ler, que a gente vai ver que até algumas perguntas, a resposta está justamente nesse texto, tá? Mas a gente, para corrigir, dá tempo da gente corrigir, eu não vou ler o texto agora, mas eu já vou, só quando for falar alguma coisa que tiver ali no texto, para a gente ver mesmo. Mas vamos ver, olhar aqui. Deixa eu ver aqui uma pessoa para ler a número 1, por favor, aqui. Luiz Paulo, leia para mim a número 1, por favor. Sim, senhora. A fonte de energia que não é consumida totalmente ou não tem um fim pré-determinado é chamada de... Posso falar, professora? Pode. Renovável. Isso. Então, ó, fonte de energia que não é consumida totalmente e não tem um fim pré-determinado. Então, por exemplo, o Sol. A gente sabe que um dia pode ser estrela, mas não tem um fim pré-determinado. Então, ela é uma energia renovável, né? Então, a número 1, resposta certa, letra B. Tá? Vamos anotando aí, que depois fica mais fácil até para a gente estudar depois. A número 2. Professora, eu fiz essa atividade digitalizada no Word. Tranquilo, pode ser. Lembra nós, o Chine, a número 2, por favor? Professora, complete. Deixa a Chine ler, depois a outra pessoa conversa aí. Fala aí. Pode ler, Chine. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Tá, então... Eu leio as palavras dentro do quadrinho? Pode ler as palavras. Água, chove, hidrelétrica, hidrográfica, fonte. Uhum. E aí, como que ficaria, gente? Então, que fica lá, ó. O que eu colocaria? É variável ao longo do tempo. O que eu colocaria? Fonte. Fonte. Essa fonte? Mas depois vai ter um lugar aí que você vai precisar da fonte, certeza, quer ver? Ah, não, mas dá certo, tá certo. Essa fonte é variável ao longo do ano. Beleza, dá certo. Porque dependendo do o quanto que? Chove nas cabeceiras dos rios. Afinal, é essa água que irá mover as turbinas. Isso, tranquilo. Aí também devemos considerar que, para que haja bom funcionamento de usinas, né? E usina o quê? Tá falando de água, a usina tem que ser hidroelétrica, não é isso? Hidroelétrica. Isso, hidroelétrica. A ação de conservação ambiental na bacia hidrográfica é essencial. Então, conservar a bacia hidrográfica é essencial. Então, ficou a sequência das palavras, ficou lá: fonte, chove, água, hidroelétrica e hidrográfica. Certinho aí? Certinho. Professora, a atividade da senhora é aquela energia hidrelétrica e biomassa? Como? Não entendi. Repete para mim. A atividade da senhora, que eu estou vendo aqui no GR8, é aquela energia
E elétrica Isso, e é a única, só tem ela. Eu acho que foi no dia da aula que foi falar de energia hidráulica e biomassa. Eu acho que é isso mesmo. Professora, pode repetir a 2? Fonte. Posso. Então, ó, eu vou falar a sequência das palavras, tá? Para você colocar na ordem. Fonte, chove, água, hidroelétrica e depois hidrográfica. Professor, repete de novo qual é a resposta. Fonte, chove, água, hidroelétrica, hidrográfica. Professor, não há de ver que eu troquei a água. Professor, eu não achei sua atividade. Tawane que não achou? Quem que não achou? Eu, a Aleph. Eu não encontrei, eu olhei Qual lá que é a e sua não sala? encontrei. Oitavo D. D? A Maria Eduarda, você achou? Estava onde? Dia 9, Dia não foi, 9, Maria Eduarda? Sim, tá no título de energia hídrica. Aí, ó. Tipo, Energia hídrica no dia 9. Dá uma olhadinha lá, Alica. Professor, o que eu faço agora? O quê? Olha, eu já enviei a tarefa no Postfolio. Aí eu encontrei um erro, que nem agora. Eu inverti fonte com água. Aí eu tenho que mandar de novo? Não precisa mandar de novo, não. Professora, meu nome não é Alica, é Aleph. Aleph? Ah, desculpa, perdão. Eu entendi a... Tem nada não. Meninos, vamos então para número 3. Vamos ver quem vai ler para nós aqui. Pode ser o Matheus Henrique? Pode ser, Matheus Henrique? Pode ser? Vamos para o número 3, então? Professora. Oi. Eu acabei de enviar. Como? Professora. Eu imprimi esse. Ah, tá. Uhum. O que foi, Matheus Henrique? Eu acho que o meu áudio tá meio ruim, professora. Seu áudio? É. Tá, então vou colocar outra pessoa, então. Maressa. Não tá querendo falar, tá falando muito baixo. Deixa eu, professora. Tá. Então vai, Luiz. Depois a próxima é a Maressa, então, tá? Aí a próxima é você, Maressa. Lê para nós a 3, então, Heloísa. Qual o tipo de energia que é Calma aí, que a net tá ruim, a net tá pelo ruim. movimento dos ventos? Isso. Pode responder. Qual que é a energia pelo movimento dos ventos? Eólica. Eólica, letra D. Então, número 3, energia produzida pelo movimento dos ventos. Energia eólica, né? Número 4, lê para nós, Posso ler? por favor. Então vai, pode ler, então. Analise as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Sim. A. O hidrogênio é o menor elemento químico conhecido e está muito presente no nosso dia a dia. Isso, olha só, aqui, né, no texto tá falando, tá? Então tá igualzinho do texto essa questão aqui, ó. Aí quando fala do hidrogênio, tá falando justamente aqui, ó, hidrogênio é o menor elemento conhecido e está muito presente no nosso dia a dia. Tirou a frase do texto, né? Então aqui... Professora, Oi. tem que copiar as questões. Uai, você poderia fazer no PDF para enviar também. Aí você que sabe, se for fazer... Professora, eu não entendi a número 3. Qual é a resposta? A 3, assim, ó, qual o tipo de energia que é produzido pelo movimento dos ventos? Movimento dos ventos é energia eólica. É eólica, professora? Eólica. Ah, então eu acertei. Né? Porque, por exemplo, letra A, maremotriz, é de maremotos, é energia das ondas. A letra B, heliotriz, heliotérmica, aliás, né? Heliotérmica é do hélio, do elemento hélio. A hidroelétrica, de águas, e a outra é a eólica. Correção. Uhum. A letra B,
Você quer continuar lendo ou pode passar para o colega? B. No Brasil, a biomassa mais utilizada para geração de eletricidade atualmente é oriunda nas sementes de girassol. Ó, semente de girassol já acaba a aula mesmo, biomassa professora? no Brasil? Nada a ver, né? A biomassa do Brasil é feita através da cana, né? No texto também está falando aqui, ó. Quando fala da biomassa, só olhar no texto. Estava falando tudinho, as respostas estavam tudo aqui, ó. Tá? Fala aqui dos resíduos, aqui era só vocês lerem que estavam aqui falando, ó. Bagaço da cana, tá? Então a letra B está falsa. Acaba a aula. C. Nas usinas hidrelétricas, Letra C. as águas movem turbinas e transformam energia potencial da água, energia mecânica e, por fim, elétrica. Isso. Então, a energia potencial da água transforma energia mecânica em elétrica. Então, letra C, verdadeira. Letra D. A energia nuclear é proveniente de reações que ocorrem no núcleo de certos átomos chamados de inofensivos. Isso, ao contrário, ele não é inofensivo. São átomos que são radioativos, por isso que é o perigo da energia nuclear. Então, F, falsa. Então, a resposta da 4 ficou, primeiro, letra A, verdadeiro, letra B, falso, letra C, verdadeiro, letra D, falso. Tá? A número 5 é só para a gente fazer um mapa conceitual e colocar as características dos tipos de fonte de energia renováveis e não renováveis. Então, nessa número 5, você vai escrever lá cada tipo de energia, então, eólica, energia solar, energia hidrelétrica, geotérmica, e vai colocar vantagem e desvantagem dela. Tá? Vai colocar das renováveis e não renováveis, ok? Aí essa daí, eu nem vou colocar. Hã? É para fazer no caderno? Pode ser no caderno. A número 6. Eu posso fazer ela no Word? Pode, no Word, para mandar a tarefa, pode sim. Fiz ela então, você vai fazer o quê? no Word. Você vai pegar lá, energias renováveis. Aí, então, energia renovável você tem energia solar, né, ou a energia eólica, a hidrelétrica, biomassa. Então, você vai colocar todas as energias renováveis e vai falar de cada uma delas. Vantagem e desvantagem, vantagem e desvantagem. A mesma coisa das energias não renováveis. Vai falar de cada uma vantagem e desvantagem. Tá? A número 6. Maressa, lê para nós a número 6, por favor. Deixa eu ler, professor. Deixa a Maressa ler, que agora ela já até começou. Vai, Maressa. Na próxima você lê. Complete o texto com os termos que faltam para que tenha sentido. Para a geração elétrica... Ai, calma aí que tá meio embaçado. Perfura-se o subsolo onde há grande quantidade de... Geração elétrica. Perfura o seu subsolo onde tem grande quantidade de... Petróleo, o que seria aqui? Tipo, grande quantidade de vapor d'água, atividade vulcânica, queimas ocultas, atividades vulcânicas e lava, né? Eu coloquei vapor de água. Isso, vapor de água. Vai, continua, Maressa. Os quais devem ser retirados por dutos e conduzidos a um... Conduzidos a um quê? O gerador, transformador, refinador, condensador, né? Se vai produzir energia, tem que ser um gerador, né? Aí pode terminar a frase. Na superfície da Terra para a transformação da energia geotérmica em elétrica. Isso. Então, a resposta certa, letra A, certo? Aí, a número 5, né? A gente não vai falar a resposta aqui porque ela é mais fácil, sim. É só você colocar cada tipo de energia renovável, falar vantagem e desvantagem de cada uma. As não renováveis, vantagem e desvantagem de cada uma, certo? Bom, meninos, então por hoje é só. A gente já terminou a correção, só tem até... Professora, a senhora pode ir. Acabou. Quem não conseguiu ainda... Não entendi. Qual que é a resposta da 6? A 6, letra A. Aí quem não conseguiu ainda enviar, envie para nós, tá bom? Professora, chegou para você aquele dia que eu fiz? Heloísa, eu vou até conferir, mas eu acho que já chegou sim, viu? Tá? Todo dia professora, e a chamada? Como é que vai fazer com a chamada que eu não entendi?
da chamada, agora eu coloco do Forms aí a chamada para vocês fazerem, tá bom? Eu vou colocar agora. Vai colocar lá no grupo, né? Vou colocar no grupo, tá bom? Ok. Pode sair, professor? Aí eu vou colocar a chamada e vou colocar os slides também. Pode falar? Já pode sair da chamada? Pode sair. Tá? Então, até amanhã tem aula de novo. Professor, fica com Deus. Com Deus. Até amanhã. Tchau. Beijo. Com Deus. Tchau. Beijo. Com Deus. Tchau, professora. Fica Tchau. com Deus. Tchau. Tchau, professor. A chamada eu não escutei. Tchau. Professora, chamada. Eu vou mandar o link agorinha, tá? Eu vou organizar ele agora e mandar o link para vocês, tá bom? Aí eu vou sair aqui só para mim já organizar o link lá para mandar para vocês, tá bom? Então, tchau. Até amanhã, tá? Eu vou sair agora. Tchau. Professora, a senhora poderia marcar presença para mim? É João Pedro Rosa, oitavo A, por causa que eu tô sem o WhatsApp. Professora?